Pastora Cleusa Liborio. Brasileña, esposa del apóstol Mauricio Araujo, madre de 3 hijos y abuela, desde hace 15 años trabajando en el ministerio apostólico, sirviendo activamente junto a su marido en el ministerio apostólico Lugar de Cura, en Sao Paulo, Brasil, direccionada a la consejería en el área de sanidad interior y liberación. Dios nos llamó y nos llamó para cumplir un propósito. Lo que nos corresponde a nosotras es encontrar ese propósito y vivir a través de él. Para entender mejor esto, la pastora Cleusa nos ministrará el tema Cumpliendo mi propósito. Recibimos con un fuerte aplauso a Pastora Cleusa Liborio. Boa tarde. Buenas tardes. Bendiciones. Bendiciones. Está falando en español. É um prazer estar aqui com vocês. Es un placer estar aquí con ustedes. E estar aqui também é cumprir um propósito. Y también estar aquí es cumplir un propósito. E esse tema hoje que eu vou ministrar Y el tema que voy a ministrar é bem propício para nós, né, que somos cristãos, es muy propicio para nosotros como cristianos. porque todos nós temos um ID. Porque todos tenemos Um ID de Cristo. una... Anunciar. Ya, el envío de Cristo, el llamado del Señor de anunciar. E quando nós dissemos sim para Ele, Y cuando le decimos sí a Él, tudo aqui dentro começa a mudar. todo aquí dentro comienza a cambiar. E esse congresso Y este congreso é para nos despertar es para que despertemos para esse grande chamado, a ese gran llamado, para essa grande comissão a esta gran comisión que recebemos do céu que recibimos del cielo através da nossa conversão. a través de nuestra conversión. Então, nesta manhã Entonces esta mañana vai ser um pouco diferente, né? va a ser un poquito diferente, ¿no? Mas eu tenho certeza Pero tengo seguridad que o Espírito Santo que el Espíritu Santo vai responder alguns questionamentos te va a responder a algunos cuestionamientos que você carrega aí dentro de que você, tú has cargado dentro de ti. porque Ele tem prazer Porque a Él le agrada em usar as nossas vidas a usar nuestras vidas para o cumprimento do para el propósito. cumplimiento de sus propósitos. E o tema escolhido, Y el tema escogido, o tema de Esther, né? Nascida para este tempo, nacida para este tiempo, é para nós nos dias de es hoje. para nosotras en los días de hoy. Porque você nasceu Porque tú naciste para este tempo, para este tiempo, para trazer para traer livramento libertad para os cativos. a los cautivos. E o Senhor quer usar a sua vida Y el Señor quiere usar tu vida com poder e autoridade, con poder y autoridad, porque é o prazer dele porque ese es su placer, que nós que nosotras entendemos entendamos e liberamos y liberemos también sobre as outras vidas sobre otras vidas que estão debaixo da nossa que autoridade. están bajo nuestra autoridad. Nós temos um dever aqui na terra, Tenemos un deber en la tierra, através desse propósito, a través de este propósito, tocar outras pessoas tocar a otras personas através do poder do Espírito con el Santo. poder del Espíritu Santo. E eu quero ler aqui o tema. Quiero leer el tema. Esther 4:14 Esther 4:14. diz assim: Dice así: se você ficar calada nesta hora, si te quedas callada en esta hora, socorro e livramento surgirão da parte para os judeus. socorro y libertad vendrá a los judíos de otra parte. Mas você e a família do seu pai serão mortos. Pero tú y la familia de tu padre morirán. Quem sabe se não foi para um momento como Y este quién sabe si para esta hora que você chegou à posição de has rainha. llegado a la posición de reina. A história de Esther é muito linda. La historia de Esther es muy linda. Ela era uma menina improvável, Ella era una niña improbable, órfã de pai e mãe, huérfana de papá y mamá, criada pelo seu primo, criada por su primo. mas Deus a escolheu Pero Dios la escogió para ela ser rainha para que fuera reina com um propósito con un propósito, de salvar uma nação. para salvar una nación. E nesta manhã, Y esta mañana, qual é o propósito que Deus tem para sua vida? ¿cuál es el propósito que Dios tiene para tu Por vida? que que Ele te salvou? ¿Por qué te salvó? Por que que Ele te trouxe para esse ¿Por qué te congresso? trajo a este congreso? Você já sabe qual é o propósito? ¿Tú ya sabes cuál es ese propósito? Você já entendeu qual é este propósito ¿Ya de Deus? entendiste ese propósito de Dios? E Deus não nos envia de qualquer forma. Dios no nos envía de cualquier manera, Ele nos trata primeiro. sino que nos trata primero. Foi o que Ele fez com a rainha Esther. Es lo que hizo con la reina Esther. Ele levou ela ao palácio. La llevó al palacio.
Deixou ela aos cuidados y la dejó a los cuidados de uma equipe de un equipo de tratamento, de tratamiento para ela chegar na posição que Deus queria. para que pudiera llegar a la posición que Dios quería. E nas nossas vidas hoje Y en nuestras vidas hoy não é muito diferente. no es muy diferente. Ele nos salva Él nos salva e Ele vai nos transformando, y nos va transformando, Ele vai nos curando, nos va curando antes de nos colocar antes de colocarnos na posição que Ele deseja. en la posición que Él desea. E para isso, Y para eso nós precisamos tenemos ser que obedientes ser obedientes à voz a dele, la voz de Él. porque a voz dele é bem clara. Porque su voz es muy clara. E chegou o tempo Y llegó el tiempo de nós de que nosotras nos submeter nos sometamos ao tratamento de Deus. al tratamiento de Dios. Esther foi ano de tratamento, Esther estuvo 1 año en tratamiento. 6 meses de mirra 6 meses de mirra e os outros 6 meses com óleos e y el cosméticos. resto con aceites y cosméticos. Foi tratamento bem específico. Fue un tratamiento muy específico. E o Senhor tem tratamento específico para nós Y também. el Señor tiene un tratamiento específico para nosotras Eu não también. sei como o Senhor está te tratando. Yo no sé cómo el Señor te está tratando, Eu não sei qual área da sua vida cuál área de tu vida está sendo tratada neste está congresso. siendo tratada en este congreso. Mas com certeza, Pero seguramente o Espírito Santo el Espíritu Santo já está movendo aí dentro de você ya se está moviendo ahí dentro tuyo, por tudo que já foi ministrado con até todo lo que aqui. ya ha sido ministrado hasta aquí. E a preparação de Esther, Y la preparación de Esther, não houve questionamento. no hubo ningún cuestionamiento. Ela esteve sobre os cuidados e a obediência. Ella estuvo en los cuidados en obediencia. No harém do rei sobre a obediência de Hegai. No palácio ela estava sobre os cuidados de Hegai, o chefe dos eunucos. Ok. Ella se sometió en obediencia a los cuidados de Hegai, que era el eunuco que estaba a cargo de ella. E quando nós pegamos a história de Y Esther, cuando vemos su historia, nós vemos a obediência dela. vemos su obediencia. Ela obedeceu o seu primo. Ella obedeció a su primo. Quando ela foi para o palácio, Cuando fue al palacio, ela não revelou a sua no nacionalidade. reveló su nacionalidad. Ela não disse que era uma judia, No dijo que era judía. porque Mardoqueu a proibiu. Porque Mardoqueo se lo prohibió. E ela prontamente obedeceu. Y ella obedeció. E quando ela chegou no palácio, ela foi muito bem recebida. Y cuando llegó al palacio, ella fue muy bien E ela recibida. continuou obedecendo. Y continuó obedeciendo. E eu vou te dizer uma coisa. Y te quiero decir una cosa. Quem obedece a Deus não tem dificuldade de obedecer nenhum tipo de autoridade. Quien obedece a Dios no tiene ninguna dificultad de obedecer cualquier otro tipo de autoridad. Esther era essa moça. Y Esther era esa doncella. E o Senhor espera encontrar essa obediência em El nossos Señor corações. espera encontrar ese tipo de obediencia en nuestros corazones Para que o propósito se cumpra. para que su propósito se cumpla. E quando ela começou esse tratamento, Y cuando ella inició este tratamiento, 6 meses de mirra. 6 meses de mirra. E a mirra tem uma particularidade. La mirra tiene una particularidad. A mirra original, Originalmente, quando tocava na pele, cuando tocaba la piel, ela ardia muito. ardía mucho. E ela ficou 6 meses Y ella estuvo 6 meses sobre esses cuidados. en ese cuidado. Será que foi fácil para ela? ¿Habrá sido fácil para ella? Quando o óleo, a mirra, ela impregnava nos poros, Cuando la mirra se impregnaba en los poros, doía muito. dolía mucho. E ele tinha uma propriedade de cura Y tiene una propiedad curativa e purificação. y de purificación. E Esther se submeteu ao tratamento aos 6 meses. Y Esther se sometió a ese tratamiento esos 6 meses. E eu acredito que deve ter sido muito Yo difícil creo que debe haber sido muy difícil para ela chegar para llegar até ser apresentada ao rei. hasta ser presentada ante el rey. Mas ela precisava passar por esse Pero era processo. necesario que ella pasara por ese proceso. Existem processos dolorosos em nossas Hay vidas procesos dolorosos en nuestras vidas que é necessário nós que passarmos. es necesario que los pasemos. Porque vem de Deus. Porque vienen de Dios. Porque para a rainha Esther, Porque para la reina Esther, foi Deus que fez ela passar pelo Dios processo la hizo pasar por ese proceso para cumprir um para propósito. cumplir un propósito. E eu não sei qual a dificuldade que você está vivendo Y hoje. yo no sé cuál dificultad tú estás viviendo Qual hoy día, processo que você está vivendo cuál hoje. proceso estás viviendo hoy. Talvez esteja doendo muito. Tal vez esté doliendo mucho. Talvez está muito Tal difícil. vez se hizo muy difícil. Talvez o Senhor está te banhando com mirra. Tal vez el Señor hoy te está bañando en mirra, Mas é para uma purificação. pero es para una purificación.
Ele tem que nos purificar Él tiene que purificarnos para cumprirmos o para propósito. cumplir un propósito. E aqui tem muitas mulheres Y aquí hay muchas mujeres que precisam passar por esse processo. que deben pasar por ese proceso. O processo da mirra, El proceso de la mirra, o processo da dor, del dolor, o processo da de la purificação. purificación. Primeiro, Primero, para cumprir o propósito, para cumplir el propósito, tem que purificar o coração hay que purificar el corazón através do perdão. a través del perdón. Mulheres que não perdoam Las mujeres que no perdonan não cumprem o propósito, no cumplen el propósito, porque tem impurezas. porque hay impurezas. E o perdão é uma chave Y el perdón es la clave para que haja cura. para que haya sanidad. Então hoje, Entonces hoy vamos purificar o nosso coração. vamos a purificar nuestro corazón. Perdoa. Perdona. Não importa o que fizeram com No você. importa lo que te hayan hecho. Libera. Libera Seja livre. Ser livre. Para cumprir um para propósito. cumplir el propósito. Nós mulheres somos muito emocionadas. Nosotras como mujeres somos muy emocionales E a gente pega as nossas emoções e coloca diante y tomamos nuestras emociones y las ponemos al frente do propósito de del Deus. propósito de Dios. Mas o Senhor, olha, ainda tem impureza. Pero el Señor todavía tiene pureza. Aí fica tudo parado. Aí fica estancado. Para. Ok, y ahí queda todo estancado. E purificar o coração através do perdão Y purificar el corazón a través del perdón é para que o Senhor apresse o processo. es para que el Señor pueda apresurar el proceso. Senão o banho de mirra demora além dos 6 meses. Si no, el baño de mirra va a demorar más que esos 6 meses. Porque quando não perdoamos, Porque cuando no perdonamos, a ferida fica aberta. la herida queda abierta. Aí a mirra dói mais. Y ahí la mirra duele más. Porque tem ferimentos. Porque hay heridas. Porque naquela época, lá na época de Esther, Porque en la época de Esther, quando tinha um doente com uma ferida aberta, cuando había un enfermo y tenía heridas abiertas, que colocava a mirra, el que colocaba mirra, o doente sofria mais. ese enfermo sufría aún más. Então nós precisamos Entonces nosotras necesitamos permitir que as nossas feridas, que nuestras heridas, que ainda estão que abertas, todavía están abiertas, seja curada, sean sanadas, seja cicatrizada. cicatricen. E perdão é uma decisão. Y el perdón es una decisión. Eu decido perdoar. Yo decido perdonar. Se existem portas abertas aí por falta de perdão, Y si tú tienes puertas abiertas por falta de perdón, vamos fechá-la hoje? hoy las vamos a cerrar. Vamos receber essa cura hoje? Recibamos esa sanidad hoy. Porque existem mulheres aprisionadas Porque hay mujeres prisioneras que ainda estão vivendo no que passado. todavía viven en el pasado. Satanás está encontrando com algumas lá no seu passado Satanás ainda. todavía se encuentra con ellas Vamos en su sair de pasado. lá hoje? Van a salir de ese lugar hoy. E o perdão é a chave. El perdón es la clave. Porque existe um propósito Porque hay un propósito para ser cumprido. que debe ser cumplido. Porque eu preciso cumprir o meu propósito. Yo tengo que cumplir mi E propósito. você quer cumprir o seu? ¿Y tú quieres cumplir el tuyo? Permita então que o Espírito Santo Permite entonces que el Espíritu Santo possa ter acesso tenga acceso à sua alma a tu alma e sarar y la sane todas essas feridas. todas esas heridas. Porque o processo de purificação Porque el proceso de purificación precisa acontecer. tiene que suceder. Esther, Esther, durante os 6 meses, durante esos 6 meses, ela foi totalmente purificada. fue totalmente purificada Com a medicação do céu, con una medicación del cielo que foi Deus que direcionou. que Dios mismo direccionó. E eu quero te dizer Y te quiero decir que o Senhor te direcionou a este congresso. que el Señor te direccionó a este congreso Para que você receba a palavra. para que puedas recibir palabra, Para colocá-la em prática. para colocarla en práctica, Para que você possa dizer: para que puedas decir, estou cumprindo o meu estoy propósito. cumpliendo mi propósito. Livremente. Libremente, Sem amarras. sin amarras, Sem condenação. sin condenación E com poder e y autoridade. con poder y autoridad. É isso que o Senhor tem para a sua vida, Eso es lo que el mulher. Señor tiene para tu vida, mujer. Porque o Senhor, para cumprir o propósito em nós, Porque el Señor, para cumplir el propósito en nosotras, antes de nos enviar, antes de enviarnos, Ele fala assim: vamos ver se você aguenta o processo. Él dice así: voy a ver si tú aguantas el proceso. Tem mulheres que têm sonhos aqui. Hay mujeres con sueños aquí. Senhor, quanto vai se cumprir na minha vida? Y Señor, ¿cuándo se va a cumplir en mi vida? O Senhor fala assim: se submeta ao processo. Y el Señor dice: sométete al proceso. Porque quando temos feridas na alma, Porque cuando hay heridas en el alma, porque ainda quando estamos adoecidas, cuando estamos con dolor, a gente perece no caminho. perecemos en el camino. Satanás tem posição segura contra nós. Y Satanás puede tomar una posición segura con nosotros. Porque esse é um lugar onde o demônio gosta de passear. Esos son los lugares donde los demonios les gusta pasear.
é nas nossas feridas. Si hay un lugar así, esas son nuestras heridas. Então, nesta manhã, Entonces esta mañana o Senhor está nos convidando el Señor nos está invitando a cumprir o propósito dele na a terra, cumplir su propósito en la tierra, porém curadas, pero curadas, livres, libres, sem posição de Satanás contra nossas vidas. sin poder de Satanás en nuestras vidas. Porque depois da mirra, Porque después de la mirra vem o óleo, viene el aceite, vem os cosméticos, vienen los cosméticos, para que possamos para que podamos exalar o bom perfume de exhalar Cristo. un buen perfume de Cristo. Só se pode passar pelo tratamento de perfumes e cosméticos Y solo podemos pasar por este tratamiento de perfumes y cosméticos quando a ferida estiver fechada. si las heridas están cerradas. Porque com ferida aberta, Porque con heridas abiertas, o bom perfume de Cristo não exala de nós. el buen perfume de Cristo no sale de nosotras. Então eu faço este convite nesta manhã. Entonces te invito a eso esta mañana. Porque esse processo Porque este proceso tem um tempo determinado. tiene un tiempo determinado. Não é para a vida toda. No es para toda la vida. Quanto mais nos submetemos ao tratamento de Deus, Y cuanto más nos sometemos al tratamiento de Dios, mais rápido ele passa. más rápido pasa. E nós precisamos entender Y precisamos entender que o orgulho que el orgullo nos impede nos impide de entrar neste processo de cura. entrar en este proceso de sanidad. A altivez, La altivez, o ativismo, el activismo, encobre o verdadeiro propósito de Deus. encubre el verdadero propósito de Dios. Então não podemos permitir Entonces no podemos permitir que essas coisas que todas esas cosas fiquem impregnadas dentro se de nós. impregnen en nosotras, dentro nuestro. Porque nós não vemos na palavra do Senhor Porque en la palabra del Señor no vemos Esther a Esther em nenhum momento en ningún momento com falta de sabedoria. con falta de sabiduría. Uma menina órfã, Ella era una niña huérfana, improvável, improbable, que foi levada para o harém do rei. que fue llevada al lugar del rey, al harem del rey. Deve ter sido muito dolorido para Y ela. debe haber sido muy doloroso para ella. Mas a orfandade Pero la orfandad não impediu no impidió ela de cumprir o que ella propósito. cumpliera el propósito, Porque ela passou pelo processo. porque ella pasó por el proceso. Quando passamos pelo processo, Cuando pasamos por el proceso, nada impede de vivermos nada impide que vivamos o propósito de Deus nesta terra. el propósito de Dios en esta tierra. E nesta manhã, Y esta mañana, você está cumprindo o propósito de Deus? ¿estás cumpliendo el propósito de Dios? Porque Esther, Porque Esther, ela cumpriu o propósito de Deus. ella cumplió el propósito de Dios. E ela deixou bem claro aqui na palavra. Y lo dejó muy claro aquí en la palabra. O maior exemplo de que Esther estava dentro do propósito de Deus El mejor ejemplo con el que podemos ver que ella estaba en el propósito de Dios é que quando ela recebeu a notícia, es que cuando recibió la noticia, imediatamente ela teve direção. inmediatamente ella supo su dirección. Ela convocou as suas servas, Convocó a sus siervas, Mardoqueu e o povo de Deus, a Mardoqueo y al pueblo de Dios para orar e jejuar durante 3 dias. para orar y ayunar durante 3 días. Quem cumpre, quem está dentro do propósito de Deus tem estratégia, Quien está dentro del propósito de Dios tiene estrategias, tem visão de Deus, tiene visión de Dios, tem revelação de tiene Deus, revelación de Dios. e o propósito não deixa de ser cumprido. Y el propósito no deja de ser cumplido. Ela foi sábia Ella fue sabia na direção dela. en su dirección. Porque antes de cumprirmos o propósito Porque antes de cumplir el propósito que recebemos do Senhor, que recibimos del Señor, nós precisamos identificar debemos identificar quais os empecilhos que irão acontecer. cuáles son los imprevistos que podrían acontecer. Ela não podia se apresentar ao rei, Y ella no podía presentarse delante del rey, mas ela usou a chave certa: pero usó una clave precisa: jejum e oração, ayuno y oración, para que o rei pudesse estender o cetro, né? para que el rey extendiese el cetro sobre ella. Tem mulheres aqui Hay mujeres aquí que o Senhor que el Señor quer estender o cetro, quiere extender su cetro e Ele está te convidando y Él te está invitando a você voltar a volver para o jejum, al ayuno, para a oração a la oración e se apresentar diante do rei y Jesus. presentarte delante Aí del rey haverá Jesús. favor dele sobre a sua vida. Aí haverá favor Aí dele haverá sobre tu favor vida. dele sobre a sua casa. Favor sobre tu casa E você viverá o propósito aqui na terra. y vivirás su propósito aquí en la tierra. E quando
Esther, ela fez isso, jejum e oração, Y cuando Esther hizo esto, ayuno y oración, ela demonstrou ella demostró que realmente o propósito de Deus era maior. que realmente el propósito de Dios era mayor. Porque ela falou assim, se eu morrer, morrerei. Porque ella dijo, bueno, si tengo que morir, moriré. Mas eu vou me apresentar diante do Pero me rei. voy a presentar delante del rey. E ela demonstrou aqui o seu amor Y demostró ahí también su amor pela nação. por su nación. Porque ela foi intervir pela nação dela. Porque fue a intervenir Había por un su nación. Porque havia um decreto de Porque morte. había un decreto de muerte. Não há decreto de morte que não seja revogado No hay decreto de muerte que no pueda ser revocado através de uma mulher a posicionada través de una mujer posicionada em Cristo. en Cristo. Porque quando ela foi diante do rei, Porque cuando fue delante del rey, ela demonstrou que ela amava o povo também, porque ela se importava com aquele povo. demostró que amaba a su pueblo porque a ella le importaba. Não era só de lábios, No era solo de labios, ela teve atitude. sino que tuvo actitud. O meu povo não será destruído se depender de mim. Mi pueblo no va a ser destruido si depende de mí. Eu vou entrar na presença do rei. Yo entraré en la presencia del rey. Quem está dentro do propósito Quien está dentro del propósito se preocupa com seu povo, se preocupa por su pueblo, se preocupa com a sua família, por su familia, se preocupa com a sua igreja, por su iglesia, com seus irmãos em por sus Cristo. hermanos en Cristo. Porque eu carrego um propósito Porque cargan que eu propósito recebi do céu. que recibieron del E cielo. a rainha Esther, Y la reina Esther ela tinha esse propósito firme na vida dela. tenía ese propósito firme en su vida, E o propósito de Esther era apresentar o rei. que era presentarse ante el rey Ela ia fazer uma denúncia y hacer una denuncia para revogar um decreto para revocar un decreto de morte de muerte sobre uma nação. sobre su nación. Uma mulher improvável. Era una mujer improbable. Talvez você veio aqui neste Y congresso tal vez viniste a este congreso se sentindo uma mulher improvável. sintiéndote improbable. Mas deixa eu te dizer uma Pero coisa. déjame decirte una O cosa. Senhor também usa as mulheres El improváveis. Señor también usa mujeres improbables. O Senhor quer usar a sua vida. Y el Señor quiere usar tu vida. Talvez você se menospreze. Tal vez te menosprecias. Acha que você não deve e não pode nada. Crees que tú no puedes, que no alcanzarás nada. Mas o Senhor quer usar a sua vida Pero el também. Señor quiere usar tu vida también. Ele usou Esther, uma órfã, Él usó a Esther, que era huérfana, para salvar uma nação, para salvar a una nación, para destruir um decreto para de morte. destruir un decreto de muerte. E Deus quer te usar Y também. Dios te quiere usar también. Deus cumpre os seus planos. Dios cumple sus planes. Talvez os seus antepassados não cumpriram, Tal vez tus antepasados no lo cumplieron, mas você nasceu para este tempo, pero tú naciste para este tiempo, para viver o propósito para vivir el propósito do Pai neste tempo. del Padre en este tiempo. Você, mulher, Tú, mujer, pode marcar essa geração puedes marcar esta generación através da sua posição, a través de tu posición, porque você nasceu para este tempo, porque naciste para este tiempo, para marcar essa geração. para marcar esta generación, Geração chilena, una generación chilena, geração venezuelana, venezolana, geração colombiana, colombiana, geração argentina, argentina, nação brasileira. brasilera, Porque o Senhor, Ele tem planos porque el Señor tiene planes para os seus filhos na para terra. sus hijos en la tierra. E os planos deles são bons. Y los planes de Él son buenos, Do menor ao maior. del más pequeño al más grande, Mas Ele conta com você. pero Él cuenta contigo, Porque o propósito de Deus, porque su propósito Ele é pessoal e exclusivo. es personal y exclusivo Cada um tem o seu. con cada uno. Para de se basear no propósito do seu irmão. Deja de mirar al propósito de tu hermana. O propósito dele é um El propósito de ella es uno e o seu é outro. y el tuyo es otro. Ande sob a unção que Deus te chamou. Anda sobre la unción que Dios te dio. Não olhe para o irmão do lado. No miras al lado. Não olhe para aquele que está na mídia. No mires a aquellos que están en las redes sociales, Não en se el medio. compare às redes sociais. No te compares con las redes sociales. Tem uma conexão com o céu. Ten tú una conexión con el cielo, Porque isso vai fazer a diferença porque eso va a hacer la diferencia na sua vida. en tu vida. Nós estamos muito adiantados Nosotros estamos muy agitados pelas redes sociais, por las redes sociales, trazendo comparação. trayéndonos comparación. E essa comparação tem feito mal Y esa comparación nos ha hecho mal para nós a nosotras e para as pessoas que nos rodeiam. y a las personas que nos rodean.
E nós precisamos voltar para a palavra. Y debemos volver a la palabra. Nós precisamos viver essa palavra. Vivir esta palabra. E viver essa palavra vai custar tudo. Y eso nos va a costar todo Para que esse propósito para que ese propósito possa ser cumprido, se cumpla. eu tenho que amar Yo tengo que amar a palavra. la palabra. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as Tengo coisas. que amar a Dios por sobre todas las cosas. Para viver esse momento Para aqui. vivir ese momento aquí. E as adversidades acontecerão. Y hay adversidades que van a acontecer. E à medida que elas forem acontecendo, Y a medida que vayan pasando, você tem que lembrar: tienes que recordar, eu tenho um propósito. yo tengo un propósito. Eu preciso viver esse propósito. Tengo que vivir ese propósito. Porque não é as circunstâncias que ditam. Porque no son las circunstancias las que dictan. Porque nós não andamos pelas circunstâncias. Porque no andamos por circunstancias, Nós andamos pela fé. sino por fe. Nós andamos pela fé. Por la fe. As circunstâncias Las circunstancias não pode no pueden, tirar a vista do processo, no deben quitar nuestra vista del proceso, do cumprimento del cumplimiento del propósito. do cumprimento do propósito de Deus. Porque estar aqui nessa nação Porque estar aquí en esta nación é cumprir um es propósito. cumplir el propósito. Você estar aqui hoje Que tú estés aquí hoy é para receber o es propósito. para que recibas el propósito. Outras já receberam o propósito. Otras ya recibieron propósito Outras ainda estão perdidas. y otras todavía están perdidas. Mas o Senhor hoje quer te dar direção. Pero el Señor hoy te quiere dar dirección. Ele quer mostrar para você mesmo Te quiere mostrar a ti misma que você pode, que tú puedes, que você é capaz. que eres capaz. Porque os complexos Porque hay algunos complejos de de inferioridade inferioridad não pode nos definir. y eso no puede definirnos. Porque aquilo que Deus tem é maior. Porque lo que Dios tiene es mayor E nós temos que ter prazer y debemos tener placer de viver en vivir esse propósito de Deus na terra. ese propósito de Dios en la tierra. Nós temos que ter o prazer. Debemos tener placer Falar assim, eu carrego algo grandioso dentro de en mim. decir, Dios, yo cargo algo Isso grandioso tem de que Dios ser uma en mí. certeza. Eso debe ser una convicción. E quando as adversidades Y vierem, que cuando las adversidades vengan, nós vamos passar por cima vamos a poder pasarlas por encima com o poder e a autoridade do céu. con el poder y la autoridad del cielo. Porém, Por eso, quando nos falta autoridade, cuando nos falta autoridad, quando nos falta o poder de Deus, cuando nos falta poder de Dios, ficamos desanimadas. nos quedamos desanimadas. Olhamos para o propósito como se ele fosse algo impossível. Vemos al propósito como si fuese algo imposible. Deixa eu te dizer algo. Déjame decirte algo. Não é impossível, No es imposible. porque Deus te escolheu. Porque Dios te escogió. Ele te chamou pelo Él te seu llamó por nome tu nombre. para que o nome dele fosse glorificado através da sua vida, Para que el nombre de Él sea glorificado a través de tu vida. lá no teu país En tu país e aqui nesta igreja também. y en esta iglesia también. Então nós precisamos Entonces es necesario entender entender e ouvir aquilo que Deus tem falado conosco. y oír lo que Dios nos ha estado hablando. Então que esta manhã Entonces que esta mañana seja uma manhã sea una de mañana despertar. de despertar. Existe um plano, Hay un plan, existe um propósito hay un propósito que Deus me levantou para fazer. que Dios me levantó para hacerlo. E se Ele me levantou, Y si Él me levantó, eu digo sim. yo digo sí, Porque Deus espera um sim nosso. porque Dios espera nuestro sí. Ele espera um sim de Él você, espera un sí de ti, para que Ele possa começar para que Él pueda a comenzar trabalhar na tua vida. a trabajar en tu vida. E Ele vai começar lá na tua Y va a casa. comenzar ahí en tu casa. Você vai ser diferente lá. Vas a ser diferente allá, Porque tudo começa em casa. porque todo comienza en casa. É lá na sua família. Ahí en tu familia, Com seu esposo, con tu esposo, com seus filhos. tus hijos. É lá que você começa a cumprir o propósito. Ahí comienzas a cumplir el propósito. Como que você responde para o seu esposo? ¿Cómo le respondes tú a tu esposo? Como que você fala com os seus filhos? ¿Cómo hablas con tus hijos? Com mansidão ou com gritaria? ¿Con ansiedad, con gritos? A palavra de Deus diz que os frutos do Espírito, La palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu mansidão, es mansedumbre, domínio próprio, dominio propio, temperança, templanza, amor amor e outros mais. y otros más. Esses frutos têm que ser manifestos dentro de casa. Y esos frutos se tienen que manifestar dentro de casa. Porém, a gritaria é obra da carne. Si no, salen las obras de la carne. E esse não pode aparecer, Y eso no debe aparecer. porque nós somos cristãos. Porque somos cristianas. Somos filhos de Deus. Somos hijas de Dios. Então você quer cumprir um propósito? Entonces, si tú quieres cumplir A el receita propósito, es: la receta es
Começa na tua casa. Comienza en tu casa. Pastoreia a sua casa. Pastorea tu casa. Sendo a mulher sábia. Siendo una mujer sabia. Sendo a mulher que edifica. Siendo una mujer que edifica. Sendo a mulher que coloca a coroa na cabeça do seu marido. Aquella que coloca corona en la cabeza de su esposo. É lá que tudo começa. Ahí es donde todo inicia. O Senhor quer nos ensinar nessa manhã. El Señor hoy nos quiere enseñar. Os seus filhos, os nossos filhos, Nuestros hijos têm que nos ter como referência, nos tienen que tener como una referencia como mulheres de Deus. de mujeres de Dios. Porque nós temos que ser mulher de Deus na igreja e mulher de Deus em casa. Porque debemos ser mujeres de Dios en la iglesia y también en casa. Mulheres que honram o seu sacerdote. Las que honran a su sacerdote. Sabendo que ele é o homem da casa, aquele que dá as ordens. Sabiendo que es el hombre de la casa, aquel que da las órdenes. E eu estou debaixo da missão dele. Y yo estoy debajo de esa sumisión. Começa assim o ministério Comienza así feminino. el ministerio femenino. Para que você seja bem sucedida. Para que tú puedas tener éxito. E quando você subir aqui Y que cuando subas e aquí pegar o y microfone na tomas mão, un micrófono en tu mano, poder e autoridade poder y autoridad será liberado sobre a igreja. sea liberada sobre la iglesia. Porque você já começou lá, Porque tú comenzaste allá, na sua igreja sede, en tu iglesia sede, que é a sua família. que es tu familia. Mulheres, Mujeres, quer ter sucesso? ¿quieren tener éxito? Porque para nós é muito bom ter sucesso ministerial. Porque a nosotros nos gusta el suceso ministerial. Mas nenhum sucesso ministerial Pero no hay éxito ministerial é melhor do que o sucesso familiar. que sea mejor que el suceso, que el éxito familiar. Mulheres, precisamos ensinar Debemos enseñar os nossos filhos a amarem a Jesus. a nuestros hijos a amar a Jesús. Porque se eles amarem a Jesus, Porque si ellos aman a Jesús, se eles ficarem firmes com Cristo, si están firmes en Cristo, vai chegar o tempo que o Senhor vai te enviar va a llegar el momento en que el Señor te va a enviar para outras nações, a otras naciones para que você cumpra o propósito. para que cumplas el propósito. Mas a casa tem que estar alinhada. Pero la casa va a tener que estar alineada. Tem que estar tudo em ordem lá. Debe estar todo en orden allá. Temos que viajar sim, Tenemos que viajar, sí, com a bênção do marido. pero con la bendición de nuestro esposo. Quando o marido diz não, Y cuando el esposo diga no, é não. es no. Nós não podemos No podemos ser mulheres ser mujeres, que aquela mulher que manda. aquella que manda, Nós somos as mulheres segundo a palavra do Senhor. sino que somos mujeres según la palabra del Señor. E quando nós lemos o livro de Esther, Y cuando leemos a Esther, nós vemos o quanto ela foi submissa a tudo vemos cómo ella fue sumisa a todo e como o propósito se cumpriu na y vida cómo el dela. propósito se cumplió en su vida. E aqui nós tiramos vários exemplos Y aquí ya dimos varios ejemplos para vivermos para que vivamos tudo aquilo que Deus tem para nós. todo lo que Dios tiene para nosotros. E cumprir esse propósito Y cumplir este propósito é algo es extraordinário, algo extraordinario, mas o processo ele existe. pero el proceso existe Tem que passar por ele. y hay que pasar por él. O processo da purificação El proceso de purificación aplica-se também lá na minha casa. se aplica también en mi casa Eu vencer y yo debo vencer tudo que acontece dentro de um lar. todo lo que acontece, lo que sucede dentro de un hogar. O processo de compreensão, Hay un proceso de comprensión esposo e filhos, entre esposo e hijos. também é um processo. Eso también es un proceso. E também muitas vezes é causador, Muchas veces es cansador porque a nossa porque mentalidade nuestra mentalidad ainda não está condicionada todavía no está condicionada com aquilo que a palavra do Senhor diz, con lo que la palabra dice para aplicá-la dentro de casa. para aplicarlo dentro de nuestra casa. E o Senhor fala assim, ó, ele já falou de mentalidade aqui nesse congresso. Y el Señor nos ha hablado ya de mentalidad en este congreso. A nossa mente precisa ser renovada Nuestra mente debe ser renovada de acordo com a palavra de de Deus, acuerdo con la palabra de Dios. porque tudo vai ficar mais fácil Así todo va a ser más fácil para que esse propósito para que seja ese cumprido. propósito se cumpla. E nós mulheres Y nosotras mujeres temos uma capacidade extraordinária tenemos una capacidad extraordinaria de exercer de ejercer um chamado un llamado da melhor forma. de la mejor forma. Pastor Ezio diz aqui que nós somos aquela que gera La pastora Esdras dijo que nosotras somos las que generamos aquilo que você não venceu ainda. y lo que tú todavía no has vencido Começa a gerar aí dentro de você a forma. puede generar dentro de ti la forma. Fala, eu vou vencer isso. Y di tú, Gera na oração genera eso gera no- ahora en no oración. jejum. Yo voy a vencer eso en el ayuno e que você vai estar y tú vas a estar no centro da vontade de en el Deus. centro de la voluntad de Dios, Apta apta para revogar para revocar todos os decretos satânicos todos los decretos satánicos contra a sua casa, contra tu casa, contra a sua igreja tu iglesia
E isso é ótimo Y eso es magnífico quando entendemos cuando entendemos através do Espírito Santo. esto a través del Espíritu Santo. Nós somos uma geração Somos una generación não modernizada, porém atualizada. no modernizada, sino que actualizada. A modernidade, La modernidad ela existe, existe, mas nós somos mulheres atualizadas. pero nosotras somos mujeres actualizadas, Não abandonamos a palavra porque do no Senhor abandonamos la palabra del Señor, e continuamos atuais, sino que continuamos actuales, firme no propósito de firmes Deus. en el propósito de Dios. E o Senhor tem mais para você. El Señor tiene más para ti. Ele quer te enviar. Te quiere enviar. Ele quer falar assim, olha, eu vou assinar aqui esse propósito na sua vida. Él dice aquí, yo voy a dejar este propósito en tu vida, Mas se submeta ao processo pero sométete al proceso de purificação, de purificación, porque ele é necessário. porque es necesario. Permita Permite que o Espírito Santo de Deus que el Espíritu Santo de Dios possa ter acesso pueda tener acceso a todas as suas dores. a todos tus dolores. E fala, Senhor, pode passar a mirra aqui, vai doer. E Mas vai diga- doer uma vez só para nunca mais doer. Te voy a decir algo, esto va a doler, pero te va a doler una sola vez para nunca más. É isso que nós precisamos. Eso es lo que necesitamos. A purificação de Deus La purificación de Dios, é para algo que extraordinário. es para algo extraordinario. Quando Esther passou por esse tratamento, Cuando Esther pasó por ese tratamiento, não foi só para a beleza física, no fue solo algo de belleza física, foi algo espiritual sino que fue também, algo espiritual, que tocou a alma dela, que tocó su alma, tirou todas as mazelas sacó todas las heridas para que ela pudesse viver o propósito. para que ella pudiese vivir el propósito. E é assim que o Senhor faz conosco. Y eso es lo que el Señor hace con nosotras. Nos insere em processos. Nos Coloca nos processos. coloca en procesos Para nós podermos viver esse propósito dele na terra. para que podamos vivir su propósito en la tierra. Cadê as mulheres que querem cumprir o propósito ¿Dónde de están Deus? las mujeres que quieren cumplir el propósito de Dios? Cadê as mulheres que querem marcar essa geração? ¿Dónde están las que quieren marcar esta generación Com poder e autoridade con poder de y Deus. autoridad de Dios? Tem mulheres assim aqui Hay mujeres así aquí que querem viver este processo. que quieren vivir esos procesos. Permita que a mirra do céu desça sobre a sua vida. Permite hoy que la mirra del cielo descienda sobre tu vida. Vai arder um pouquinho, Va a arder un poco, vai doer um te pouquinho, va a doler un poco, mas é uma vez só. pero es solo una vez. E o Senhor te envia para o Y el Señor te propósito. envía tu propósito. Você não pode sair desse congresso No puedes salir de este congreso da mesma forma que você veio. como tú viniste, Você tem que permitir sino que tienes que permitir que o Senhor que el Señor te toque te toque profundamente, profundamente, porque o toque dele porque su toque é curador. es sanador Ele tem para você esta cura. y Él tiene para ti esta sanidad. E ele te pergunta Y hoje: te pregunta hoy, você aceita passar por esse processo? ¿aceptas pasar por este proceso? Aceita passar pelo processo da purificação? ¿Aceptas el proceso de purificación? É purificação do céu Es purificación del cielo para viver algo maior. para vivir algo más grande, mayor. Porque Esther, Porque Esther ela viveu o algo maior. vivió algo mayor. Ela salvou uma nação Ella salvó una nación através do poder de Deus. a través del poder de Dios. Ela passou por um tratamento físico, Pasó por un tratamiento físico, mas Deus tratou o interior dela. pero Dios trató su interior. Talvez no físico você já está linda, Tal vez en lo físico tú ya estás bonita, mas o Senhor enxerga o seu interior. pero el Señor ve tu interior E Ele quer sarar o seu interior. y quiere sanar tu Ele quer interior. purificar o seu Quiere interior purificarlo para que você para que tú possa salvar puedas salvar talvez o seu marido, a tu marido, talvez os seus filhos, tal vez a talvez tus a sua hijos, nação, tal vez tu nación, porque o Espírito Santo sabe porque el Espíritu Santo lo sabe, onde Ele pode tocar, dónde puede tocar, o que Ele pode mexer dentro de lo que Él você. puede remover dentro de ti. Eu não tenho esse poder, Yo no tengo ese poder, mas o Espírito Santo tem. pero el Espíritu Santo sí. Mas eu tenho que dizer: eis-me aqui, Senhor. Pero para eso tenemos que decir, heme aquí, Por Señor. mais doloroso que seja, Por más doloroso que sea, por mais que vai doer, por más que duela, eu me submeter a este me processo. someteré a ese proceso. Porque a rainha Esther, Porque la reina Esther ela se submeteu se sometió sem saber o que ia acontecer. sin saber qué iba a pasar. Porque o Senhor só permite que a gente passe, Ele não fala como que vai Porque el ser. Señor nos permite pasar, pero no nos dice cómo va a ser, Para a gente não desistir. para que no desistamos. Talvez você está passando por um processo difícil. Tal vez tú estás en medio de un proceso difícil E o Senhor ainda não te revelou y el Señor todavía no te reveló para qual propósito. cuál es el propósito.
Mas saiba você pero que sepas que Ele está no processo com que Él você. está en el proceso contigo. Ele está passando com você. Él está pasando contigo. E se você permanecer até o fim, Y si permaneces hasta el fin, você vai sair vas a salir linda, linda, bonita, Bonita. por fora e por dentro. por fuera y por dentro, E exalando o bom perfume y de exhalando un Cristo. buen perfume de Cristo, Atraindo as pessoas atrayendo a las personas para Cristo. para Cristo. Porque este é o maior propósito Porque ese es el mayor a propósito ser cumprido aqui na terra. para cumplirse en la tierra. Cadê as mulheres ¿Dónde están las mujeres que querem marcar essa geração que quieren curadas? marcar esa generación Curadas curadas, no seu interior. sanas en su interior? Porque o Senhor quer revelar propósitos para Porque el você. Señor ha revelado propósitos para ustedes Ele quer aperfeiçoar y quiere perfeccionarlo. aquilo que Ele já te entregou. Aquello que Él ya te entregó. A pastora Ezra falou aqui de Abraão. La pastora Esdras habló de Abraham Deus falou com ele. y Dios habló con él, E para cumprir cada fase da vida dele, y para cumplir cada etapa de su vida foi um processo. fue un proceso. Talvez o Senhor está nesse processo com você. Tal vez el Señor está ahora en ese proceso contigo. Cada fase da sua vida é um Em- processo. Cada etapa de tu vida es un proceso, Mas nós precisamos entender pero es necesario entender a forma que Ele está trabalhando la forma en la que Él está trabajando para o cumprimento para el cumplimiento deste processo. de este proceso E o cumprimento do propósito também. y de su propósito también. Eu quero orar com você Hoy quiero orar contigo para que o poder de Deus para que el poder de Dios te encha te llene nesta manhã en esta mañana, e que você seja que fortalecida, pueda ser fortalecida, curada curada para viver para vivir este propósito. este propósito. Você está disposta? ¿Y estás dispuesta? Mesmo que doa? Aunque te duela, Mesmo que está difícil? aunque sea difícil. Eu quero te chamar. Hoy te Se quiero existe alguma llamar. mulher aqui Si hay que alguna ainda não mujer- entendeu o seu propósito na terra, Si hay alguna mujer aquí que todavía no entendió su propósito en la tierra, ou que ainda existe dores dentro de o que você, todavía hay dolores dentro de ti, nós queremos orar hoy queremos orar para que o Senhor traga clareza no teu coração para que el Señor traiga claridad a tu corazón e você saia deste y congresso puedas salir de este congreso apta apta para viver o propósito de para Deus. vivir el propósito de Dios. Tem alguma mulher, pode vir. Si hay alguna mujer así que pueda venir hasta acá adelante. Nós vamos adorar ao Senhor. Y vamos a adorar al Señor. E durante essa adoração, Y durante esta adoración, as pastoras podem orar por você, las pastoras van a orar por ti, trazendo clareza trayendo claridad daquilo que Deus reservou para sua sobre vida, lo que Dios tiene reservado para tu de vida. algo tão Algo tan extraordinário extraordinario que Ele quer realizar que Él quiere realizar na sua vida. en tu vida. Amém, mulheres? Amén, mujeres. Você tem liberdade. Você tem liberdade de vir à frente e Tienes receber um libertad para venir al toque frente y poderoso recibir do el toque Espírito poderoso Santo del através Espíritu dessas Santo. mulheres. O Espírito Santo, ele quer ter acesso ao teu coração. O Espírito Santo, ele quer te tocar de uma maneira extraordinária, para que haja mudança dentro de você e você saia daqui para cumprir o propósito com leveza, com a autoridade do céu sobre a tua vida. Perdoa primeiro, se há falta de perdão, perdoa. Perdona si hay falta de perdón. Porque essa é a principal amarra que impede o Porque processo. esa es la principal amarra que impide el proceso. Seja ministrada Sé agora ministrada por essas mulheres de Deus por estas mujeres de Dios. e o Espírito Y Santo el Espíritu Santo vai falar te va a hablar ao teu coração a tu corazón de uma maneira muito de clara. una manera muy clara. Ah, Espírito Santo. Ti, Senhor. Espírito Santo.